Vamos pensar um pouco sobre isso. Foi a inteligência que nos deu o poder de dominar o planeta, certo? Mas e se estivermos prestes a criar algo ainda mais inteligente? Uma invenção que pode ser a nossa última? A superinteligência artificial. Por milhões e milhões de anos, a nossa espécie esteve no topo da cadeia. Mas agora, estamos construindo máquinas que podem, de fato, desafiar essa posição. Parece até coisa de ficção científica, eu sei. Mas a verdade é que essa fronteira está se desfazendo bem mais rápido do que a gente imagina. Para entender para onde a gente vai, é preciso olhar para trás. A história da vida na Terra é, de muitas formas, a história da inteligência. É essa capacidade de aprender, de raciocinar, de resolver problemas. É isso que, no fim das contas, define quem tem o poder. E a evolução, pessoal, é um processo incrivelmente lento. Demorou centenas de milhões de anos para a gente sair de um amontoado de neurônios e chegar no cérebro complexo que nos permitiu construir civilizações. Cada degrau nessa escada foi um passo gigantesco e que levou uma eternidade. Agora, olha que interessante essa distinção. A maioria dos animais tem o que a gente chama de inteligência restrita. Pensa numa chave de fenda. Ela é perfeita para uma única tarefa. Já a humanidade, bom, a gente desenvolveu a inteligência geral, que é tipo um canivete suíço. Ela se adapta, resolve quase qualquer problema. E foi essa flexibilidade que nos deu a vantagem. E é aqui que a história muda completamente de ritmo. A gente sai da escala de milhões de anos da biologia e entra na aceleração absurda da tecnologia. Vamos ver como essa corrida se desenrolou. No fundo, IA é isso. É código. É a nossa tentativa de replicar o processo do pensamento usando computadores no lugar de cérebros. Uma ideia que parece simples, mas que tem consequências gigantescas. E essa linha do tempo aqui mostra essa aceleração de um jeito brutal. Pensa comigo. O que a evolução levou meio bilhão de anos para construir, a engenhosidade humana está recriando e até superando em poucas décadas. Cada um desses marcos, o xadrez, o Go e agora a própria linguagem, foi um verdadeiro terremoto. A prova de que as máquinas podem, sim, dominar habilidades que a gente considerava o auge do intelecto humano. E talvez o mais assustador seja isso. Com as redes neurais de hoje, muitas vezes a gente não sabe exatamente como elas chegam nas respostas. Elas aprendem por conta própria, se otimizam e se tornam essa caixa preta incrivelmente competente. O funcionamento interno dela pode ser um mistério até para quem a criou. Bom, até agora a gente falou de IAs, que são ferramentas. Ferramentas super avançadas, claro, mas ainda ferramentas. Só que o próximo passo é algo completamente diferente. É a transição de uma ferramenta, que executa tarefas, para uma inteligência que pensa. E aqui está a questão de US$ 1 milhão. Todas as IAs que existem hoje são restritas. O ChatGPT, por exemplo, é ótimo com texto, mas não pilota um drone. Agora, e se uma única IA pudesse fazer tudo isso? E muito mais? Isso é a AGI, a Inteligência Artificial Geral. É uma máquina com o nosso canivete suíço de habilidades mentais. E o consenso entre a maioria dos pesquisadores da área é que a criação dela é provável, ainda neste século. E, sinceramente, a humanidade não está pronta para isso. Esse número representa o poder intelectual da nossa espécie neste momento. Cerca de 8 milhões de cientistas no mundo todo empurrando o progresso humano para frente. Parece bastante gente, não é? Agora vamos comparar. Imagine 1 milhão de cientistas AGI. Eles não dormem, não se cansam, não se distraem e, para piorar, pensam talvez umas 10 vezes mais rápido que nós. A quantidade de avanço científico e tecnológico que eles poderiam gerar em um único dia poderia superar décadas de esforço humano. A escala é simplesmente absurda. E aí que está o ponto crucial. Uma ferramenta com tanto poder tem um potencial duplo. Ela pode ser a chave para um futuro quase utópico, resolvendo problemas que nos atormentam há séculos, ou ela pode criar ameaças existenciais que a gente nem consegue começar a imaginar. Mas a história pode não parar numa inteligência de nível humano. Agora a gente entra num território mais especulativo, mas que é logicamente possível. O que acontece quando uma IA se torna boa em criar IAs melhores? É isso que alguns especialistas chamam de explosão de inteligência. Uma AGI, que é inteligente o suficiente para melhorar a si mesma, entraria num ciclo de autoaperfeiçoamento sem fim. Cada nova versão seria mais inteligente e mais rápida para criar a próxima. É um crescimento de inteligência exponencial. A diferença de intelecto poderia se tornar inimaginável. O abismo entre nós e uma superinteligência poderia ser tão grande quanto o abismo que existe hoje entre nós e um esquilo. A gente talvez nem conseguisse entender o modo como ela pensa.
Isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? O que estamos construindo? É um servo incrivelmente poderoso que vai resolver todos os nossos problemas? Ou estamos criando o nosso sucessor? Aquela invenção final que vai tornar os próprios criadores obsoletos? A única certeza é que a corrida já começou.